Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é uma quinta-feira, gente, essa semana passou voando, né? Muito rápido mesmo. Aqui estou eu, né, tomando meu café de sempre com vocês, batendo papo. Quero confessar para vocês que essa semana para mim foi um pouco complicada, né? A gente que tem filhos, né, nessa idade da infância. Eles passam por alguns perrengues, né? Como gripe, às vezes começa a dar um início de pneumonia, a gente tem que ficar alerta, muita febre. E aqui a gente está passando por essa fase, mas graças a Deus, hoje as crianças amanheceram bem melhor. Então eu estou muito feliz, né? Quem é mãe sabe o quanto a gente sofre, né, gente, junto com as crianças. Então hoje eu vim bater um papo com vocês, um pouco diferente, né, da nossa rotina de sempre, mas não menos importante. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode responder para mim nos comentários, mas o mais importante é você responder para você mesma, né? Vocês sabem que eu amo esses comentários de vocês. E eu deixo aqui a minha pergunta e minha reflexão, na verdade, nossa reflexão de hoje. Qual é a sua filosofia de vida? Bom, gente, eu tô com 37 anos, vou fazer 38 esse mesmo ano, né? Já tá quase. Já tô partindo aí pra casinha dos 40 e estou muito feliz com isso, porque, gente, a maturidade, ela vai chegando assim na nossa vida. E se a gente permitir, ela chega, se instala e traz paz, né? Traz um pouco de sossego para nossa alma, coisa que a juventude basicamente ela não permite muito, né? A gente vive aquele turbilhão de emoções, né? A gente fica uma pessoa muito pensante, na verdade. E durante essa minha vida, eu já passei por poucas e boas, viu, gente? Muitas coisas eu já contei para vocês aqui. Eu já conheci muita gente, né? Já viajei um pouquinho, vocês sabem disso, não muito, mas um pouquinho. Eu já vi muita coisa também, né? Hoje em dia, poucas coisas me impressionam, né? Porque eu já vi muita coisa nessa minha vida. Já me decepcionei bastante com pessoas e não adianta a gente usar aquela frase clichê, você não pode se decepcionar com pessoas. Sim, gente, a gente se decepciona sim, mas o mais importante é que eu também reconheço, gente, que eu já decepcionei demais as pessoas. Sim, eu já decepcionei demais. E quando a gente para um minuto, respira e reconhece isso, gente, é maravilhoso. Porque sim, muita gente não reconhece. Vocês conhecem o alecrim dourado, né, gente? Sabe o alecrim dourado? Que todo mundo tem inveja, né? Que todo mundo é tóxico, que todo mundo decepciona. Mas a gente esquece que assim como as pessoas fazem isso com a gente, e sim, isso é real, né? Não vamos romantizar, né? Mas a gente também faz. E isso é tão importante quanto reconhecer que somos prejudicados, porque quando a gente reconhece que a gente também prejudica, isso é um passo à frente, né, na nossa evolução diária, para melhorar como seres humanos. E eu posso dizer para vocês também, gente, que eu já fiz muita gente feliz, né? Já mudei de ideia várias vezes na minha vida, já voltei atrás, né? Já pedi desculpa, né? Já me desculpei também, né? Já achei que algo me mataria, né? E no final acabar sobrevivendo, né? Ontem mesmo eu fiz uma postagem sobre isso, né? E acontece que a gente levanta mais forte, né? Mais forte, melhor. A gente sente que a gente vai avançando. Muitas vezes a gente tem essa imagem de que o fracasso, né? Tá em caminhar, em voltar para trás, né? Em voltar, o fracasso, né? Como o caranguejinho. Mas às vezes a questão de voltar atrás, ela faz toda a diferença na nossa vida, né? E ela traz muitas coisas boas. Então, quando a gente tem esse preconceito de que a gente não pode desistir, que a gente não pode voltar atrás, que a gente não pode mudar, a gente fica estagnado, né? Como se a gente criasse uma raiz. A gente tem a sensação de que está avançando, mas não. Muitas vezes estamos estagnados. Gente, durante toda a minha vida, quando eu paro para analisar assim, de uns anos atrás, né, ou de muitos anos atrás, eu me lembro, né, que muitas vezes eu fui dormir chorando, né, chorei e acabei adormecendo de tanto chorar.
Mas, por outro lado, eu lembro de momentos em que eu ria tanto, gente, que eu ficava tão feliz, né? Eu encontrava pessoas muitas vezes que me faziam rir tanto, né? E olhando também e analisando a minha vida, eu me lembro quantas vezes foi preciso recomeçar do zero. Sim, gente, eu recomecei do zero muitas e muitas vezes. Não foi uma vez, né? Foi dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. E vocês já pararam para analisar a vida de vocês? Quantas vezes, na verdade, vocês precisaram parar, né? E recomeçar? Isso são perguntas que ajudam vocês, né, a encontrarem muitas vezes saídas, né, resolver questões, problemas na vida de vocês. Então, essa maneira de analisar a própria vida, gente, isso contribui demais, né? E se a gente aprendesse de fato isso, vocês não iam precisar mais de terapeuta, né? Tô contando aqui um segredo para vocês, porque é isso, né? É isso que a terapeuta faz, ela levanta pontos dentro daquele mapa, dentro de um mapa fora do seu, né? Porque a gente tem sim esse mapa mental, né? Como se fosse uma memória de computador. Então, muitas vezes ali dentro daquela cultura que é só sua, que é suas vivências, suas experiências, você não vai encontrar saída. Então, vem aí a terapeuta, né? Ou a psicóloga, quando o caso é mais grave, né? Que vai além das emoções e te ajuda a resolver essas questões. Então, esse fato, né, de eu sempre estar me reinventando, né, de não ter medo, né, gente, eu não tenho medo de apertar aquele botãozinho, sabe, de reiniciar a vida, é algo que eu nunca tive medo. Nunca. Então, assim, eu entendo que hoje, através desses anos no canal, eu pude conhecer pessoas, pude conversar com pessoas que elas dizem, Lu, eu tenho medo de reiniciar, de voltar atrás naquilo que eu falei, de voltar atrás naquele projeto. Isso é péssimo. Não façam isso, gente. Esse botãozinho que o computador tem de reiniciar, a gente tem também internamente, de forma consciente. É de uma forma consciente, não é uma forma inconsciente. Então a gente precisa aprender a reiniciar, a não ter medo. E você vai dizer assim, Lu, mas por que a gente cria esse medo? Porque a gente tem medo que as pessoas vão falar só isso. Então, muitas vezes, você não reconhecer que você tem medo de parecer uma pessoa fracassada, porque só parecer, porque quem reinicia a vida, quem se reinventa, quem volta atrás, jamais será uma pessoa fracassada, muito o contrário, essa pessoa sempre vai estar avançando, né? A gente vê pessoas afundadas em depressão, ansiedade, tristeza, que chora o tempo todo você vai olhar, a pessoa tá com o olho empapuçado de chorar, né? Tá triste, porque ela tem medo, gente. Ela não consegue voltar atrás. Ela quer persistir em algo que muitas vezes não é para ela, né? Que ela achou que era para ela e não é para ela. Então não tenha esse medo. Eu não tive, eu nunca tive. Isso é algo bom, né? Eu sei que não todo mundo tem isso nato, mas você pode desenvolver isso em você. E eu tô aqui para dizer que você consegue. Então, quando você entende que a vida, que você precisa manter a sua vida em constante manutenção, e eu estou usando a metáfora, gente, do computador, porque é algo muito real na nossa vida, né, que é o computador. Então, assim, quando você mantém a sua vida, assim como um computador, em constante manutenção, as coisas começam a funcionar. E isso é muito notável, né? Você não pode levar a sua vida no modo automático, né? Vou fazer o que todo mundo está fazendo, eu não vou voltar atrás, porque isso é fracassar, né? O que vão falar de mim se eu voltar atrás no meu sonho? Eu estou fazendo algo que eu não gosto e jamais eu posso voltar atrás, porque vão falar que eu desisti. Tirem essas coisas, essas bobagens da mente de vocês, da vida de vocês. Gente, o que sempre me ajudou, né, durante a minha vida, e eu falei disso naquela postagem na comunidade para vocês, depois eu quero falar mais sobre esse assunto em um vídeo, mas eu nunca fiquei num lugar onde eu não sentia que de fato era o meu lugar, né? Então, assim, quando eu era menor de idade, eu me sentia obrigada, porque eu era menor de idade, mas assim que eu fiz 18 anos, eu comecei a planejar a minha vida sozinha nesse mundo. Sozinha entre aspas, né? Porque a gente acha que a gente tá sozinho, que a gente vai morrer, que não vai dar conta. E, gente, com 19 anos, eu já era dona de mim mesmo.
Eu já era dona de mim mesma. Então eu não tô aqui para dizer para você assim, olha, você tem que fazer isso, não, porque cada um tem seu processo. E foi devido a eu ter sofrido tanto na minha infância. E assim, o fato de eu ter sofrido não quer dizer que eu tive certo nível de sofrimento, porque muitas vezes o que é sofrimento para mim pode ser tranquilo para você, né? Então o sofrimento, ele é algo muito individual. Por isso que a gente não pode subestimar o sofrimento das pessoas, né? Eu sei que tem gente que sofre por muito menos, né, do que aquilo que eu passei. E muitas vezes os traumas, o medo é tanto que a pessoa não consegue sair. Então a gente encontra pessoas às vezes de 29, 30, 40 anos vivendo num círculo de parentes, né, parentes tóxicos, prejudiciais e não consegue sair disso. Então não, né? Eu decidi há muitos anos atrás a não ficar onde não era o meu lugar, né? Porque de fato, gente, eu só iria atrapalhar, né? Onde você não é bem-vindo, você só tem a atrapalhar. A gente pensando dessa forma, de uma forma mais humilde, né? Não de uma forma arrogante, ou seja, eu não vou ficar ali porque as pessoas não me merecem. Não, gente. Né? A gente tem que pensar por outro lado também. Olha, eu não vou ficar naquele ambiente porque eu sei que eu não sou bem-vinda ali naquele ambiente e de fato eu tô atrapalhando esse povo, né? Eu tô atrapalhando mesmo, tô complicando a situação porque talvez eles não se sintam bem na minha presença, eu vou privar eles da minha presença. Quando você pensa dessa forma, de uma forma mais humilde, não se rebaixando, né? Não se rebaixando mais, entendendo que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa que busca melhora tanto para a sua vida quanto para a vida das pessoas, sem querer vingança, né? Porque, gente, esse negócio de vingança é muito triste. É um veneno que você toma achando que o outro vai morrer, né? Já falei disso para vocês. Mas a partir do momento que você pensa dessa forma humilde, né? Você vai além e você vai criar coragem para tomar suas escolhas, né? Não se sentindo maligno. Olha, eu sou muito mal. Por quê? Porque eu tô abandonando aquelas pessoas, eu me sinto superior a elas. Não, não é isso. Você tá descomplicando, né? Muitas vezes. Porque assim como talvez você não se dá bem com aquelas pessoas, as pessoas também não estão afim de lidar com e conviver com você também. Porque sabe, gente, muitas vezes, de fato, é complicado, né? Lidar com pessoas como nós. Eu falo nós porque muitas de vocês aqui se identificam com a minha personalidade, né? Que a gente é muito seletivo, né? Que a gente não gosta de conversar fiado, não é verdade? Que a gente não tem muita paciência para isso, que a gente é um pouco sistemático também. Então a gente tem que entender que conviver com pessoas como a gente não é fácil, porque a gente é aquele peixinho que não quer ficar no aquário, né? Tem 20 peixinhos lá, mas a gente quer pular fora e tudo bem. Tudo bem para nós, tudo bem para quem fica, não é verdade? Sabe, gente, quando eu decidi ser dona de mim mesma, cuidar da minha vida, arcar com as consequências, me lascar eu sozinha e encontrar caminhos, né? Perder esse medo que de fato eu já tinha sofrido tanto, eu estava tão calejada na minha vida que um sofrimento a mais não faria diferença. A gente chega nesse ponto. E eu pensei, gente, esse mundo é tão grande, tão grande. Se eu não encontrar meu lugar, uma hora eu vou encontrar. E de fato, gente, eu encontrei e vocês vão encontrar e todo mundo vai encontrar, mas é preciso perder esse medo, né? Esse medo. Por isso que é importante se questionar qual é a sua filosofia de vida, né? O que você de fato quer para a sua vida? Quais são os seus princípios? Como você pensa? É importante. Vocês têm um caderninho? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje aqui eu vou deixar um desafio. Consiga um caderninho. Não precisa ser um caderno caro. Pode ser um caderninho daqueles mais simplesinhos, de R$3. Pode ser o caderninho do filho, que tá lá com algumas páginas usadas. Arranca e vocês vão colocar nesse caderno. Caderninho da Lu. Gente, esse caderno ele vai ser o nosso diário. E você vai começar a colocar nesse caderno coisas sobre vocês. Quando eu levantar um questionamento aqui, vocês vão colocar lá o questionamento, vão dar pause no vídeo e vão responder as perguntas sobre vocês mesmos. E lá no final, quando esse caderno já estiver bem cheinho, lá no final do ano, a gente vai conversar sobre esse caderno. E você vai conhecer quem de fato você é. Mas eu quero deixar uma coisa aqui para vocês, não é para mentir. Porque sim, gente, a gente tem esse hábito de mentir para nós mesmos. E isso é o que nos prejudica. Isso não deixa a gente avançar, a gente não avança, a vida não anda, porque a gente ainda quer enganar
a si mesmo. A gente não aceita. Muitas coisas a gente finge, né, que não vê. E isso impede a gente de caminhar. Sabe aquela vida de ilusão? O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo, tá bom? Então tá combinado que vocês vão responder a verdade. Ah, Lu, mas e se alguém pegar esse caderno e olhar? Não, você vai esconder ele. Lembra aquele tempo do diário, onde a gente escondia o diário? Esconda bem escondido esse caderno, porque de fato isso é um segredo nosso, tá bom? Aí você vai dizer, Lu, mas olha, eu nunca encontrei o meu lugar nesse mundo. Eu me sinto um peixe fora da água, eu não consigo, sabe? Eu tento. Não tenha pressa, gente. Eu não tive pressa, né? Devagar eu vou me encontrando ainda. Eu não me encontrei totalmente. Já contei pra vocês que eu me vejo daqui a 10 anos sentada tomando café com minhas amigas. Quem sabe uma dessas amigas é vocês que tá aí me ouvindo, né? Viajando, né? Algo que eu gosto muito, né? Não viajar para lugar chique, gente. Eu não tenho essas frescuras não, sabe? Eu quero viajar para encontrar pessoas que eu amo, sentar, tomar um café, comer um pãozinho, bater papo, sabe? Admirar a paisagem, um quintalzinho fresco, sabe? Uma mesinha ali debaixo de uma sombrinha conversando. Eu amo isso. Então, assim, eu me vejo. E você? Você se vê como? É isso que você tem que pensar. Não tenha pressa, né? Você tem que desejar algo, né? Então, gente, eu sou assim, eu vou vivendo a minha vida, né? Eu vou apreciando a paisagem. Tem vezes que eu me perco, né? Que eu me perco. Isso é normal, gente. Isso é do ser humano. Muitas vezes a gente, quando começa a se perder, a gente entra em desespero. Isso acontece comigo ainda, mas é preciso a gente centralizar novamente o nosso pensamento, a importância de reiniciar, gente. Quando vocês se sentirem perdidos, reinicia. Respira fundo, né? Busque aquele momento de quietude, de solitude. Vocês precisam disso, principalmente a gente que é mãe e que a cabeça é 1000 por hora todos os dias. Muitas vezes a gente não consegue um tempo para ficar com nós mesmos, né? Refletindo sobre a nossa vida. Então, vocês tendo essa noção, gente, que mesmo devagar, vocês vão encontrar o lugar de vocês nesse mundo, melhor do que ter essa sensação de quero chegar logo, é aproveitar o caminho, é viver o hoje, né? Quantas pessoas não estão afundadas, desesperadas, correndo atrás de um futuro perfeito, né? De uma vida bem-sucedida, dos seus sonhos, estão correndo, estão exaustas. Talvez se o último dia fosse hoje de vida, elas não teriam aproveitado nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto isso é triste, né? Quantas pessoas não partem desse mundo e a gente fala, nossa, essa pessoa lutou tanto, ela estava estudando tanto, ela se empenhou tanto nesse negócio e infelizmente faleceu, partiu, né? Pegou um bilhete, chegou a hora de partir para outro lugar onde de fato ela não vai levar nada disso, nada. Gente, isso é tão triste, mas assim, é tão real e a gente tem que abrir tanto os nossos olhos, né? Então, você tá correndo atrás dos seus sonhos? Ok. Eu não vou dizer para você não fazer isso, né? É o seu sonho. Quem sou eu para dizer para você não ir atrás? Mas você já parou para pensar? E se hoje fosse seu último dia, será que valeu a pena? Você tá aproveitando a jornada? Você tá priorizando o que de fato é importante na sua vida, né? Esse lado espiritual, a espiritualidade, né? O que você está levando de bagagem? Sem ser esse monte de bugiganga que você está comprando, deixando acumulado, adquirindo bens, né? Quem vai ficar com isso tudo? Então, são perguntas que você tem que responder e não fingir que não está acontecendo. Agora tem uma pergunta, não menos importante que a primeira, e eu quero que vocês respondam para vocês também. O que vocês não abrem mão nesse momento, né? Sabe o que eu não abro mão nesse momento? A minha liberdade, gente. Eu não abro mão da minha liberdade de jeito nenhum. E é por esse motivo que eu consigo pensar dessa forma e me manter focada, mesmo quando eu tenho um monte de gente dizendo à minha volta que eu deveria fazer aquilo, que eu deveria estudar, que eu deveria correr atrás da minha profissão, que eu deveria fazer uma faculdade de psicologia nesse momento, que eu deveria deixar meus filhos com a babá, que eu deveria correr atrás dos meus sonhos, que daqui a 20 anos eu poderia estar de tal forma. Isso não entra na minha mente por um único motivo que eu vou explicar para vocês agora. Porque para mim,
eu não posso abrir mão da minha liberdade de escolher o que eu quero para minha vida? E essa pergunta eu deixo para você. O que você não abre mão de jeito nenhum hoje? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, né? E o fato de eu saber o que eu quero, né, que eu não quero abrir mão dessa minha liberdade, eu deixo tudo na minha volta mais simples possível, né? Eu quero me sentir o mais livre possível dos achismos, né, das coisas que as pessoas acham que eu deveria fazer, né? E um dia disseram pra gente que a liberdade separa, afasta, né, empurra, mas isso é mentira, né? Tava todo mundo errado. Por quê? Porque prender, né? Prender a gente num pensamento, numa bolha, numa caixinha, é mais fácil para as outras pessoas, né? Porque elas querem tomar uma decisão na vida delas e elas acham que essa decisão só vai estar reafirmada, né? Se todo mundo começar a fazer o que eles estão fazendo, né? Afinal, eles querem seguir um caminho e querem levar toda a manada junto, né? E isso é cruel. Então, se você faz isso, se você vai onde todo mundo está indo, se você está indo seguindo o caminho que todo mundo está seguindo, porque todo mundo está fazendo, porque é o sucesso, é o que está na moda, você não é livre, né? Disseram para você que você tinha liberdade, mas não tem, você continua escravo. Quando você encontra essa liberdade no meio das pessoas que você ama, né? Isso não separa, né? Isso não é violento, né? Como eu estava dizendo, mas o contrário, isso une, isso aproxima as pessoas, mas infelizmente encontrar liberdade no nosso círculo parental, no meio dos nossos melhores amigos, é algo muito difícil, né? Porque existe uma cultura estabelecida, pré-estabelecida ali naquele ambiente, onde você ou vai ter que seguir o que todo mundo está fazendo, ou você vai ser considerado um extraterrestre, ou um rebelde, ou um revoltado com a vida, ou um esquisito, né? Vão começar a achar que você, sei lá, é uma pessoa revoltada, e não é. Simplesmente você não abre mão da sua liberdade de expressão. Não tanto de expressar, mas de viver a sua própria vida como você acha que deveria viver. E isso é muito importante. E é importante vocês olharem para a vida de vocês e analisarem. Será que vocês são livres de verdade? Ah, Lu, mas você não entende. Você tá falando isso para mim, mas eu tenho medo, porque eu tenho poucos amigos, né? Na verdade, eu tenho 1 ou 2 amigos. Se eu começar a fazer o que eu quero, meus amigos vão se afastar. Eu vou perder amizade, eu vou perder meu emprego, eu vou perder isso, vou perder aquilo. De fato, a gente perde, né? Eu não vou dizer para você que não. Eu não vou mentir e nem te iludir. A gente perde sim, né? Mas a gente só aprende perdendo. E a gente só consegue dar espaço na nossa vida para outras coisas, outras situações, outras pessoas perdendo, né? Deixando espaço. Por que não? A gente tem uma sensação de que tudo é ilimitado, né? Tem alguém dizendo aí para vocês, para mim, que tudo é ilimitado. Mentira. A gente tem limite para tudo nessa nossa vida. Tem um limite, porque nós não somos seres ilimitados. Isso é uma mentira. Nós somos seres humanos. O que é ilimitado na nossa vida é a nossa experiência espiritual. Mas aqui no material, no dia a dia, no conversa com o vizinho, no conversa com os amigos, né? No interage no trabalho, a gente é limitado e a gente não aguenta tudo. A gente não consegue socializar com todo mundo. A gente precisa fazer escolhas. A gente precisa ter prioridades. E qual é a prioridade hoje na sua vida? Né? Você tá aí querendo ser amiguinho de todo mundo, né? Ser bonzinho com todo mundo, legal com todo mundo, simpático. É por isso que tá desse jeito. Não aguenta mais, tá quase explodindo. Disseram para você que é bacana ser legal, né, com todo mundo. Sabe aquele livro que eu particularmente não gosto? Eu acho isso um desfavor para a humanidade, que é aquele Como Influenciar Pessoas. Eu vou tentar achar e depois vou publicar para vocês na comunidade. É um livro que ensina vocês a manipular e influenciar pessoas, né? Quando eu comecei a ler esse livro, eu parei. Eu acho que eu parei na metade. E eu vi que aquilo era um manual de gente sem caráter, tá? Livro de autoajuda. E por que eu digo para vocês que a gente não pode ficar lendo todo tipo de besteira? Eu pergunto para você, e eu quero que você responda para você mesmo, o que você ganha aprendendo a manipular a gente?
benefícios materiais, né? Isso é coisa de narcisista. Ah, eu vou manipular as pessoas. Que isso, gente? É isso que a gente quer para nossa vida? Viver essa farsa, manipular a gente? Tem gente que é especialista nisso, né? Então, o fato de você não rir para todo mundo, né? Não ficar mostrando os dentes para todo mundo, escolher pessoas que você quer interagir, porque não dá para interagir com todo mundo, gente. Infelizmente, a gente gosta de tratar todo mundo bem, mas não dá pra gente nutrir um relacionamento de amizade com todo mundo. A gente tem que selecionar. A gente tem uma quantidade limitada para isso, né? Não dá pra gente bancar um empresário que tem 500 empresas, vai ficar louco. Não dá, então andam dizendo para você que você pode fazer investimento aqui, ali, aqui, de repente tá louco, não consegue fazer nada mais da vida e fica caindo nessa conversa. Não é verdade? Então, quando a gente decide priorizar coisas na nossa vida, quando a gente decide fazer um mapa, né, que a gente quer seguir um mapa realista da nossa vida, a gente vai perder um monte de coisa. A gente vai perder oportunidades que aparentemente seriam boas, mas no final a gente vê que não é. A gente vai perder parentes que vão olhar para nossa cara e não vão suportar olhar para a gente, porque a gente toca na ferida que eles não querem que toquem, não é verdade? Às vezes o simples fato da gente ser livre, isso incomoda muita gente, que infelizmente não consegue, né? Isso incomoda. Daí você vai dizer, Lu, mas você também já perdeu? Gente, já perdi, já falei isso pra vocês, né? Já perdi tudo. Até quando eu achei que eu já não tinha nada mais pra perder, gente, eu perdi, né? E depois que você vê lá no oco, no vazio existencial, né, onde você se vê sozinho, muitas vezes sem amigos, sem ninguém, você perde o medo de perder, né? Porque você sabe que você é capaz de reiniciar e capaz de reconstruir qualquer situação na sua vida, né? Não porque você é uma super mulher ou um super homem, mas porque você encontrou forças na sua liberdade e perdeu esse medo, né? Dos achismos, do que os outros vão achar. Nossa, o que os outros vão dizer, né? Que eu saí desse relacionamento tóxico que meu marido me batia? Vão falar o quê? Eles achavam que meu casamento era perfeito. E agora? Como que eu vou sustentar isso? Né? Ah, mas o que vão dizer se eu largar dessa mulher que parece uma máquina de trabalhar, que só pensa em dinheiro, né? Que só pensa em gastar, em comprar roupa, em comprar maquiagem, fútil. O que vão falar se eu largar essa mulher? Vão criticar, porque afinal vão dizer, nossa, mas ela era tão bonita. Ah, e você continua aí com medo. Você continua nesses relacionamentos prejudiciais para sua vida porque você tem medo. Não é verdade? E eu não tô aqui dizendo quem deve separar e quem deve ficar junto. Não, gente, eu sou uma pessoa que eu vou falar, eu já aguentei tanta coisa no meu casamento, meu marido também já suportou tanta coisa de mim e a gente tá junto. Porque a gente achou que tinha coisa que valia a pena. Então, é você e você, não importa o que o outro pense. Porque muita gente já achou que eu deveria ter me separado. Muita gente já olhou para o meu marido e pensa, como que você aguenta essa mulher mandando em você o tempo todo? Gente, eu já ouvi coisas desse tipo. Ela é muito mandona, ela quer mandar na sua vida, né? Inclusive a minha sogra, gente, já olhou para o meu marido e mandou ele largar de mim. Meu marido largou não, porque ele não é capacho de ninguém. Ele tem a própria cabeça e ele aprendeu a pensar com a própria cabeça, assim como eu também aprendi a pensar com a minha própria cabeça. Quem decide aqui na minha vida e na nossa vida somos nós. E a pergunta é, quem está decidindo aí dentro da sua casa? Sua sogra está decidindo? Seu sogro, seu pai, sua mãe, seus irmãos? Ah, é seus irmãos que sabem, né? Controlar dentro da sua casa. Eles decidem, né? Eles querem mandar na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês, e vocês estão deixando, né? Gente, tem uma coisa, bem fora do contexto aqui, mas eu quero deixar para vocês, de pessoas quererem obrigar meus filhos a dar benção. Sabe, benção, bença tio, bença tio. Eu não faço isso. Talvez para muitas pessoas isso pode parecer falta de respeito, não. Porque tem gente que não merece receber a bênção. Ela não é nem abençoada, já falei isso pra vocês, é uma pessoa tribulada, né? Só tá faltando o chifre pra ser o verdadeiro diabo. E eu vou mandar meu filho dar bênção pra esse tipo de gente? Não, gente, eu não ensino isso pros meus filhos. Depois os filhos de vocês crescem e são pessoas subjugadas, que fazem tudo porque os outros dizem que elas têm que fazer. Vocês ensinam os filhos de vocês a respeitar gente que não merece respeito, né?
Porque sim, porque tem que dar benção porque é mais velho? Não. Eu não faço isso, quem quiser fazer, faça, eu não faço isso. Aqui em casa ninguém vai dar bênção pra gente que não tem que dar bênção. Eu ensino muito bem para quem que meus filhos devem pedir bênção, tá? Então, assim, muitas vezes você tá pedindo seu filho para dar bênção pro diabo, né? Olha lá, gente, depois não vão se arrepender, tá? Vamos parar de romantizar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é santo, porque essa não é a realidade. Infelizmente, a nossa vida como cristão faz a gente querer enxergar o mundo como maravilhoso, né? E não é bem assim. A gente não pode romantizar as coisas. A gente tem que olhar para a vida espiritual com olhos da realidade, tá bom? Eu só quis levantar esse ponto para vocês aqui, mas vamos continuar com o nosso assunto. Lu, mas acontece que eu tenho medo, né? Eu tenho medo de sofrer, de quebrar a cara, né? De tomar uma decisão e quebrar a cara, de voltar atrás e quebrar a cara, né? E eu vou dizer uma coisa, eu não entendo por que a gente tem esse medo. Porque se a gente já tá vivendo uma situação que a gente não tá feliz, né? Que a gente não tá feliz e a gente sabe que a gente não tá feliz vivendo isso, mesmo que tenha sido um mês, né? A gente viu aqui um relato da nossa inscrita que falou sobre a empresa, né? Que ela abriu, perdeu 7 mil reais, ainda continua com dívida. Não, ela fez ótimo, ela desistiu naquilo no momento que deveria ter desistido. E agora enfrenta as consequências. É assim que a gente lida. O adulto, o maduro, lida com a situação assim. Eu tomo a decisão e eu vou lidar com as consequências. O importante é ter tomado a decisão que eu achei que era certa para minha vida naquele momento. Mas agora você fica se submetendo, né, a certas coisas com medo do que tá por vir. Com medo. Não pode ter esse medo. Sabe, gente, durante a minha vida eu aprendi que todo machucado, uma hora ele cicatriza, sabe? Sabe aquela frase clichê que a gente usa? O tempo cura tudo? Não, gente, o tempo ele não cura. A gente se cura, né? A gente busca cura, né? No universo, no Criador, a gente pede força e ele nos ajuda, ele nos direciona, a vida vai passando e a ferida cicatriza. Assim, quando a gente cuida de um machucado, ela vai cicatrizar. Mas se a gente não cuidar, aquilo vai virar um problema, né? Vai infeccionar, a gente pode perder um pé, uma perna, não é assim? A vida é a mesma coisa. Aquele machucado que a gente não cuida, ele vai piorar, né? Toda dor, uma hora ela sara, né? Uma hora ela sara. Nenhum buraco, gente, na nossa vida é fundo suficiente, né? Que a gente não possa subir, né? Que a gente não possa escalar e sair para fora, fugir. Sabe o fundo do poço, né? Muita gente fala assim, o fundo do poço não tem mola. De fato, ele não tem mola, mas a gente escala. A gente busca força e a gente sai do fundo do poço. E essa metáfora do fundo do poço, ela é bem injusta, né? Porque dá uma sensação de que a gente nunca vai sair dali. Mas a gente vai encontrar uma forma e a gente vai sair, né? A única pessoa, gente, que não sofre nessa vida mais, que não vai arcar com as consequências das decisões que toma, é quem já morreu. Então, assim, se você tá com esse medo de enfrentar a vida, então você já morreu e nem sabe, só falta enterrar. Tá igual aquela girafa, sabe, do desenho, do filme do Madagascar, furando o buraco e ficando enterrada lá esperando a morte. A gente não vai viver dessa forma. Então, a gente vai voltar atrás uma vez, 2 vezes, quantas vezes for preciso. A gente vai caminhar se for preciso, mas se precisar voltar para recomeçar, a gente vai e a gente vai perder esse medo. Então, quando a gente para de romantizar, sabe esse contexto de redes sociais, onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é feliz e do nada tudo acaba. Acaba casamento que era perfeito nas redes sociais, acaba aquele projeto que estava a 1000 por hora, acaba aquele negócio que parecia que estava vendendo que nem água, de repente acaba, porque na rede social é fácil sustentar sucesso, né? Fama, né? Vida maravilhosa, pessoa bem resolvida. Na rede social a gente manipula tudo, né? A gente usa máscara para mascarar a verdadeira vida, o que a gente está vivendo de fato. Mas, na realidade, é outra história. Então, gente, hoje, eu deixo a vida acontecer do jeito que ela tem que acontecer, né? Com todas as alegrias, né? Que a gente tem alegria, mas a gente tem decepção também. Então, eu vivo as alegrias, eu vivo a decepção, né? Os ensinamentos,
as dores, as minhas dores que eu também tenho e são muitas, né? No meu dia a dia mesmo, né? As minhas dúvidas. A gente tem uma falsa sensação que a gente leva a vida, que a gente conduz a vida, mas não é assim. Na verdade, é a vida que nos conduz, porque a gente não tem controle sobre tudo. A gente cria uma falsa sensação que a gente controla tudo. Aí, de repente, vem o luto, leva alguém que a gente ama embora. Leva alguém que ontem estava trabalhando e hoje está num caixão. Muitas vezes a gente mesmo está aqui fazendo sonhos, criando, né, coisas, e amanhã a gente não sabe. Isso não é ser pessimista, é ser realista. E esse mundo ilusório de sucesso, fama, sem consequência, onde pessoas aparentemente não morrem, gente, são eternas, é o que estraga a nossa vida hoje em dia. Pessoas criando vida de ilusão, né, como se não tivesse um amanhã. E de fato não há, porque a gente não tem controle nisso, né? Então, quando a gente para e pensa, olha, Lu, é verdade, eu tenho vivido minha vida sem propósito, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei qual que é a minha filosofia de vida, eu não sei se eu vim aqui para ficar rica, milionária, ou se de fato eu quero aproveitar cada momento da vida, porque eu vou dizer uma coisa, se você acredita ainda que você consegue ser rica e milionária e aproveitar a vida, você está mais iludido do que eu imaginava, porque isso não dá, gente, não tem como. Se você estudar a vida das pessoas ricas e milionárias de fato, sem ser essas que roubam as pessoas, né? Essas extorsões, eu tô falando de gente que trabalha. Por exemplo, Silvio Santos. Vai estudar a história de vida do Silvio Santos. Ele vai morrer trabalhando. Ele trabalha ainda, gente. Mesmo lá na hora que ele tem que ter o sossego dele com 90 anos de idade, ele ainda precisa trabalhar. Então, essa coisa de que eu vou aproveitar a vida e vou ficar milionário, não, você tem que escolher, né? Você pode ficar bem sucedido, ter uma vida digna, conseguir pagar suas contas em dia? Pode. Agora, querer ficar milionário e aproveitar a vida não vai dar, né? Então, a filosofia de vida sua, ela tem que ser estabelecida. O que você quer para sua vida? Né? Você perguntar, Lu, qual que é a sua filosofia de vida? Gente, eu quero viver em paz. Eu não quero construir riqueza. Não quero, gente, eu quero usufruir da minha riqueza. Então, se hoje, um exemplo, eu ganhasse 5 mil reais, o que eu faria com meus 5 mil reais, gente? Que eu ainda não tenho esse salário, mas se eu ganhasse meus 5 mil reais, eu faria o quê? Eu me permitiria viajar todo ano para o Paraná, porque lá tá a família minha por parte de mãe, meus parentes, eu iria para lá, coisa que eu não faço há anos, né? Porque é caro, a gente é uma família numerosa e viajar para lá é bem caro pra gente. Então, eu me permitiria isso, com certeza, né? Eu me permitiria comer melhor do que eu já como, né? Porque isso pra mim é algo que eu faço todos os dias. E, gente, se você é uma pessoa que vive economizando na sua comida para comprar roupa e sapato, já tá errado aí. Você vai me dizer, Lu, existe isso? Gente, existe gente que come arroz e feijão para pagar a prestação de carro. Acredite ou não. Sim, gente, tem gente que prefere andar com carro zero e comer arroz e feijão. Aí você vai falar, não, não é possível. É possível, porque é a filosofia de vida da pessoa. Eu quero ter iPhone, eu quero ter carro top, eu quero andar aparentemente com vida de rico e eu como arroz e feijão todo dia. É escolha da pessoa, problema dela. Eu que não vou me intrometer nisso. Se ela acha que é bom, gente, nós devemos viver a nossa vida, mas a gente tem que falar que existe essas coisas, porque infelizmente existe. Então, na minha própria filosofia de vida, eu quero viver uma vida simples, descomplicada, uma vida mais leve, né? Eu quero me permitir ter meus momentos de sorrir, de ficar em paz, né? E você? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para você. E você tá vivendo isso? Qual que é o seu princípio de vida? Qual é a sua filosofia de vida, né? Porque a gente tem que estar atento todos os dias, né? E eu estou sempre atenta nas minhas prioridades. O que eu estou priorizando hoje? É o que eu queria priorizar? Essa é a pergunta que eu deixo para você, né? Porque talvez você tá perdido. Você tá perdido porque fica vendo que todo mundo tá postando, que todo mundo tá conquistando, né? Que a fulana comprou o kit de skincare de R$ 400 e você acha que você não pode viver sem o kit de skincare. Porque a fulana foi lá e comprou R$ 300 de maquiagem e agora você acha que tem que comprar também. Porque o que vai ser da sua vida sem a cara pintada? Não é verdade? É sobre isso, sobre a sua realidade. Até quando você vai ficar se comparando?
né? Achando que a pessoa não paga preço pela vida que leva. E paga, gente. Mas ela não fala que paga esse preço, né? Porque não, ela quer fazer de conta que a vida é leve e não tá carregando um fardo, uma mochila. Você tá afim de carregar esses fardos? Porque eu não estou. Então, gente, eu vou deixar uma frase que eu gosto muito. Na verdade, é um pequeno texto que eu amo e que eu sempre tô refletindo. Vou tentar lembrar pra vocês. Então, gente, eu vou terminando esse áudio de hoje com isso. Simplifique sua vida, né? Descomplique, né? Tente viver de forma leve, mas simplesmente analise o que você quer para sua vida a partir de hoje. Gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário para mim. Eu vou responder hoje, vocês na parte da tarde. Um beijão enorme. Tchau, tchau.